seguindo o tema, nós vamos aqui falar rapidinho, nos 20 minutos aí, né, a proteção de ativos numa plataforma internacional de sucessão. Primeiramente, é importante esclarecer que a proteção de ativos, ou qualquer mecanismo, qualquer estrutura que se pense, ela não é 100% eficaz, né? Ou seja, você tem sempre pode ter sempre um mínimo de, vamos dizer assim, de escape, né? Então, a gente costuma dizer que é uma vacina, não é a cura. E, em segundo lugar, é o seguinte, quer dizer, quando eu penso, e você tem que fazer isso preventivamente, óbvio, né? Ou preferencialmente, eu tenho que perguntar as duas perguntas básicas, né? Proteger contra o quê e contra quem, né? E aí a gente começa a ter umas variáveis importantes que eu levo a minha vida inteira, né, construindo o meu patrimônio, seja eu profissional liberal, seja eu empresário, etc. E eu tenho constantemente sobre a minha cabeça, né, ameaças, né? E aqui eu quero também abrir um parênteses para dizer que isso é um relatório do Fórum Econômico Mundial, não é o efeito Santander, que é para se tiver alguém do governo aí eu vou preso, enfim. E a gente tem que tomar cuidado, porque o nosso patrimônio, o nosso ativo, a gente está sempre, constantemente, vamos dizer, sendo afetado por problemas que nós não temos ingerência. Então, por exemplo, nesse caso aqui, esse relatório do Fórum Econômico Mundial, são 148 países e ele elencou fatores de competitividade para se fazer negócio no país. E, só para ter uma ideia, esses fatores aqui, o Brasil ficou para baixo de 100, quer dizer, tipo 130, 140, por aí. E talvez isso não seja novidade, né? Enfim, então, regulamentações do governo, quer dizer, excessiva regulação, excessiva regulamentação, tempo para iniciar um negócio, quer dizer, também não é novidade, se demora muito e aí você perde a eficiência, perde a eficácia, insegurança jurídica, quer dizer, quebra de contratos, você está sempre exposto não é novidade para ninguém, de marcos regulatórios, e você vai e volta nas decisões, e complexidade do sistema tributário, quer dizer, isso aí você no Brasil, você tem em média 85 tributos, quer dizer, você conviver com 85 tributos é complicado. Do outro lado, você tem efeitos das taxações nos investimentos, não é à toa que hoje, ainda no Brasil, a taxa de investimento em relação ao PIB é muito baixa, quer dizer, em torno de 17%, né? Qualidade da infraestrutura, isso aqui não é novidade, práticas trabalhistas, a gente está cansado aí de ver aí problemas de penhoras online, etc., e patrimônio do acionista do dono sendo bloqueado, e eficiência e qualidade da mão de obra, né? Sobre, vamos dizer assim, esse peso, né, vamos dizer, além dessas ameaças externas e o peso de você carregar o seu negócio, você tem o que a gente chama das ameaças internas, né? Quer dizer, que é você conviver com a tua estrutura interna. E aí você tem um ciclo que a gente fez, quer dizer, que ele é sinérgico, né? Quer dizer, a empresa, né, a propriedade, o patrimônio e a família, que caminham juntos, né? Caminham juntos, mas caminham juntos com problemas também, né? A gente costuma dizer o seguinte, é difícil você pensar na própria morte, né? Mas é mais difícil ainda você perder um líder estratégico sem se preparar. Então, vide, infelizmente, o que aconteceu ontem, né? Então, infelizmente, as pessoas não se preparam para isso. E quando você tem, pensando em sucessão e se preparar preventivamente, governança, etc., você começa a ter complicações, porque a nível do fundador você consegue executar bem, a nível da segunda geração, irmão e agregados, e aí tem um dado do IBGE que diz que no Brasil para cada 10 casamentos, 4 terminam em divórcio e 50% casa de novo. Então, você já começa a ter mais agregados e mais complicação. E aqui você tem a terceira geração, primos, parentes e agregados, que resulta em quê? Pulverização, né? Porque a fatia do bolo é uma só, né? E você vai tendo mais acionistas, mais agregados, e ali você vai tendo a família vai crescendo numa progressão geométrica e o faturamento da empresa vai crescendo numa progressão aritmética, né? E aí você tem alguns fatores de liquidez, que a gente chama, né, de pulverização de controle, que aí é isso que eu estava falando, quer dizer, a morte do acionista, divórcio, novo casamento, novos herdeiros, falência pessoal, novos negócios pessoais, crise financeira.
Nesse aspecto, você tem, inclusive, eu já falei isso em outras ocasiões, tem um relatório do IFC, que é o órgão do Banco Mundial, em que ele fez pesquisa com relação à empresa familiar e sucessão e preparo da sucessão. E quando ele fala em empresa familiar, ele está falando de Walmart, Fiat, Siemens, quer dizer, ele está falando de grandes corporações, mas que são familiares. E ele fala que quando chega na confederação de primos, você dificilmente consegue fazer um planejamento, vamos dizer, sucessório eficiente, né? Aqui você tem os conflitos entre parentes, conflito em sócio, aquele negócio de, né, vamos resolver o problema no almoço de domingo, né? Então, aí também fica muito complicado. Diferenças marcantes de padrão de vida, dependência financeira, concentração etária. E os financeiros, você tem, por incrível que pareça, o pessoal que senta na mesa prefere receber dividendos e a empresa está, né, tá com problema, né? A gente já viu um caso desse. Excessiva concentração dos investimentos acionistas e falta de controle sobre pulverização. Quer dizer, você pegando esses aspectos externos em que você não tem ingerência, mas os aspectos internos que você tem ingerência, você começa a poder montar, vamos dizer, pensar e montar uma plataforma em que você consiga minimizar, ou aquilo que eu falei da cura, da vacina, você consiga minimizar esses impactos. Então, você pega a sua empresa, o seu patrimônio, enfim, e você começa a montar mecanismos de proteção, né? E aí, quando a gente fala mecanismo de proteção, você normalmente tem as estruturas jurídicas domésticas, que todo mundo também, a maioria já pelo menos conhece, que é as holdings, né, que você coloca o patrimônio dentro da holding, etc., faz a transferência de bens, mas eu costumo dizer que você está, nesse momento, você está num prédio pegando fogo no segundo andar e você foi aí para o 20º andar do prédio. Quer dizer, você ainda não saiu da ordem jurídica brasileira, você não saiu, vamos dizer, você ainda não conseguiu fazer vamos dizer, um mecanismo mais forte de proteção. E aí a gente recomenda que você já comece a pensar, esse é o termo, em internacionalizar os seus ativos, né? Quer dizer, você criar mecanismos que facilitem, de um lado, a tua gestão e vamos dizer assim, a tua proteção, e de outro lado, dificultem para as possíveis ameaças a interferência nos seus ativos. E uma das formas é você criar, através de mecanismos legais, de conferência internacional de ações e outros ativos, você fazer permuta e transferir o controle para um veículo externo. Quando você fala offshore, ela tem, infelizmente, no Brasil, porque você tem quer dizer, pessoas honestas, né, principalmente usando a offshore, nada mais é do que extraterritorialidade. Você pode ter essa empresa na Alemanha, pode ter na França, pode ter. Agora só tem que você procura usar jurisdições onde você facilite você ter a gestão e você ter, não só a própria Luciene falou, a parte de sucessão, etc., você pensar nisso, você poder ter vamos dizer, a facilidade de você continuar administrando o seu negócio, mesmo ele internacionalizado. E aí você pode ter, inclusive, e até deve, investimentos lá fora, compra de imóveis, etc., através do veículo que você criou, né? Nesse estágio aqui, você só montou a estrutura jurídica, em cima, transferiu os ativos para fora, mas você ainda não criou o mecanismo de sucessão, para ver que justamente aqueles aspectos que a Luciene falou. Então, a gente tem aqui, numa segunda etapa, né, uma estrutura em que você pode criar uma fundação privada, que vai ter o controle da offshore, que vai ter todos os negócios seus, que a gente costuma dizer worldwide. Quer dizer, você pode ter os investimentos aqui, lá fora, no Brasil, pode ter outras participações societárias, você pode ter imóvel aqui, pode ter imóvel nos Estados Unidos, você pode ter, inclusive, transações comerciais, né? Você, sob o aspecto de proteção, a marca é um ativo valiosíssimo. Você tem casos aqui no Brasil e que empresas do Sul foi à falência e o síndico da massa falida reavaliou lá e conseguiu 23 milhões de reais na marca, vendeu para pagar a massa falida. Se a marca tivesse segregada numa estrutura dessa e ele tivesse um contrato de uso e marca, ela não estaria nessa massa falida, né? Quer dizer, esse é um aspecto
importante. Então, nesse conceito, você consegue colocar dentro de um guarda-chuva só todos os seus ativos, fazer o teu planejamento tributário, a proteção de origem, fonte e destino. O que é isso? Você, com essa estrutura, você pode comprar e vender para o mundo inteiro e você ter só um fornecedor, só um cliente. Ninguém aqui vai saber para quem você está comprando ou para quem você está vendendo, né? Isso é muito importante, né? E aqui você pode manter o sigilo, né, que a gente chama do seu negócio, né? E você calibrar quanto você, claro, dentro do preço de transferência, etc., você calibrar quanto você quer pagar de economia, ter economia fiscal. Então, quer dizer, você pode usar isso para chamada operacionalidade, né, vamos dizer assim, né? Aqui eu procurei botar justamente quando você pensa em ir para o exterior, para a pessoa física, né, também tem isso, ela pensa em ir para o exterior, quer dizer, quais são as formas e qual é o impacto que ela tem de efeito tributário, né? Primeiro, se ela for como pessoa física, a gente tem que entender o conceito de ganho de capital e rendimento, né? Então, se ela manda um dinheiro lá para fora e ela mandou o dinheiro e aplicou num papel qualquer de um banco, etc., e isso vai a vencimento final, vai à liquidação final, ela é tributada sobre o ganho de capital, mesmo que não repatrie o dinheiro, ela tem que pagar 15%. Agora, se ela vai lá para fora e ela faz um investimento em que ela tem rendimentos semestrais, ou ela compra um cupom de um bonds, etc., e ela tem que, carnê-leão, né, a tabela progressiva, ela vai ser tributada em 27,5%. Assim, a mesma forma, se ela tem um imóvel, vamos supor que ela tem um imóvel no limite, depois eu vou explicar que não deve ter assim, mas vamos supor que ela tem um imóvel alugado nos Estados Unidos e recebe aluguel. Ela vai pagar, vamos dizer, vai ser tributada aqui como se fosse rendimento, né? A outra forma que muita gente vai é através de fundo, né? Principalmente se você tiver muitos recursos, você monta um fundo exclusivo seu e ele vai operar para você lá fora. A vantagem que tem é que você pode, você não é tributado aqui se você ficar compensando perdas e ganhos dentro da carteira do fundo. Agora, se você resgatar, cada resgate que você fizer, você vai ser tributado no ganho de capital. E a última aí que a gente normalmente trabalha muito e recomenda, e depois vocês vão ver que isso tem crescido muito, é você ir através de uma empresa. Então, você manda como capital, incorpora a empresa numa jurisdição forte que tenha algum tipo de benefício tributário, e a partir dessa empresa, você vai poder fazer o seu planejamento, ou seja, você vai comprar imóvel, você vai investir, você vai fazer, e você vai ser tributado somente quando houver a distribuição de lucro, né? Ou quando você alienar, fechar a empresa, e você vai ser tributado pelo ganho de capital, pela diferença do que você capitalizou pelo que você veio. O que você tem que tomar cuidado aí, que muita gente faz, eu abri uma empresa offshore e o pessoal lá abriu uma conta para ela e me deu um cartão de crédito. Você tem que tomar cuidado, porque isso pode ser considerado distribuição de resultado e você pode ser tributado, né? Quer dizer, a empresa não está fazendo o negócio dela, é você como acionista que está usando o resultado em cima de despesa de cartão de crédito. Então, isso é importante olhar isso aí, né? Bom, só para a gente poder, eu botei isso aqui porque isso é uma palestra à parte, né? Só para poder qualificar, se você for fazer investimento nos Estados Unidos em imóvel, você tem 6 formas de você investir em imóvel nos Estados Unidos. Para cada uma delas, você tem uma tributação e você tem um impacto, vamos dizer assim, de sucessório. Então, você tem um imposto de sucessão nos Estados Unidos, é algo em torno de 47%. Você tem, dependendo... A gente costuma dizer que não tem uma receita de bolo, né? Por isso que eu digo que isso é uma palestra à parte. O Otávio, segunda ou terça-feira, nós tivemos aí numa região fazendo exatamente uma palestra só sobre isso, né? Enfim, mas porque se você compra um imóvel para uso próprio é uma coisa, né? Você bota só uma estrutura, se o imóvel for de pequeno valor, você faz um seguro de vida. Agora, se você já vai alugar o imóvel, você tem que se proteger colocando uma estrutura jurídica em cima, mas aí você tem que tomar cuidado, se você tiver uma estrutura, uma empresa, uma offshore, que seja dono da empresa, você tiver distribuição de lucro, você pode ser taxado duplamente com
com o chamado Brent Tax, enfim, mas isso eu só estou colocando aqui para informar que hoje existem mecanismos de você investir lá, você colocar, adquirir bens nos Estados Unidos, imóveis, etc., e você mitigar, reduzir o teu risco tributário. Aqui eu botei isso só para qualificar aquilo que eu falei de recursos de brasileiros, investimentos brasileiros lá fora. O Banco Central publica todo ano o CBE, que é o Capitais de Brasileiro no Exterior, e ele publicou há 2 semanas atrás o estoque de 2013, e a gente está vendo aqui que tem crescido, né? Quer dizer, 209 bilhões em 2008, 221 em 2009, 2010, 273, 2011, 280, 2012, 355, 2013, 391 bilhões de dólares de brasileiros mandando dinheiro para fora. E interessante que você vê aqui que participação de capital também tem crescido, né? Você vê que ele tem vindo também de 155, de 132 para 272 bilhões de dólares. Isso significa brasileiros abrindo empresa lá fora. Interessante é o seguinte, que são 30 mil investidores, 30,5, sendo 3 mil pessoas jurídicas, agora 27 mil pessoas físicas. É aquilo que eu falei, quer dizer, as pessoas vão lá para fora usando um veículo jurídico. Por quê? A gente costuma dizer o seguinte, como pessoa física, você não pode ir para o exterior a hora que você quiser, mas como pessoa jurídica você pode. Pessoa jurídica, em 3 dias, você está fazendo negócio nos Estados Unidos, né? E só para qualificar melhor isso aqui, ele tem uma coluna de imóveis aqui, que subiu de 2,6 bi para 5,4 bi, sendo 31% Estados Unidos e 12% França. Quer dizer, mas aí está incluído tudo, né? E o segundo quadro, que também é importante, ele abre por jurisdição, né? Esses 272 bi estão em empresas investidas em que jurisdições? Então, a gente abre um quadrinho ali e a gente vai ver se esse pré-conceito contra países com tributação favorecida, 69% está em jurisdições com tributação favorecida, dos quais 29% está em Cayman, BVI e Bahamas. Então, você tem grandes empresas, empresas médias, pessoas físicas, usando jurisdições vamos dizer, no Caribe, para poder, jurisdições offshore, para poder estar lá, Cayman 15%, BVI 10%, Bahamas, é isso aí. Okay? Aqui, só para a gente olhar sobre esse aspecto, tomar cuidado, né, vamos dizer, sobre o aspecto de fazer negócio e o aspecto tributário, já existe um acordo de Brasil e Estados Unidos, um intercâmbio de informações entre as receitas, o IRS e a Receita Federal Brasileira, que foi assinado em 2013, esse acordo prevê informações que possam ser pertinentes e determinar a execução, cobrança de tributos em relação a pessoas sujeitas a tais tributos, investigação e instauração de processos de natureza tributária e criminal. E quais são os impostos? Basicamente, os impostos federais. No caso dos Estados Unidos, imposto de renda e renda de atividade autônoma, e federais e consumo. No Brasil, são os nossos impostos de renda, PIS, COFINS, etc. Então, esse acordo já está em vigor. E vindo atrás desse acordo, você tem o FATCA, né, que o FATCA é o Foreign Account Tax Compliant Act, que é justamente depois do 9/11, lá, os Estados Unidos estabeleceu com os países um acordo, chama o IGA, um acordo intragovernamental, em que qualquer americano que tenha contas em bancos nos países fora dos Estados Unidos acima de 50 mil dólares, esses bancos, as instituições financeiras, vão informar anualmente ao IRS essa movimentação. E esse acordo é um acordo que está pressuposto ser com reciprocidade. Significa dizer, o Brasil vai assinar um acordo com reciprocidade, ia assinar agora em julho, não assinou, prorrogou para janeiro de 2015, porque tem que passar a quebra de sigilo no Congresso, mas, de qualquer forma, o que o pessoal está dizendo é que você, com a possibilidade, autorização de o correntista autorizar, disclaimer na conta, autorizar a abertura da conta, a instituição financeira pode fornecer para o IRS. Então, eles talvez coloquem lá no formulário de abertura de conta, uma letrinha pequenininha, autorizo-se, de acordo com o FATCA e tudo, você abrir. E quem não informar,
Lá nos Estados Unidos, por exemplo, se não tiver um acordo do Itaú, Brasil, com informação, eu acredito que vai ter, enfim, eles vão cobrar 30% de imposto na fonte sobre as receitas do Banco Itaú lá. Então, quer dizer, há uma penalidade em cima disso, né? No estágio do Brasil, aquilo que eu falei, né? E a Lei Complementar 2000 autoriza a quebra de sigilo com consentimento do titular da conta. Quer dizer, eles vão usar isso aqui. Mesmo que não aprove, eles vão usar isso aqui. Okay? Aqui, só para um exemplo, aqui, que eu tirei direto do acordo que já está assinado com a Holanda. Se vocês olharem aqui, tem lá o saldo da conta, o valor, incluindo cash value, insurance contra, quer dizer, tudo, anuidade, investimento. Então, esse é o IGA, o artigo 2, do IGA com a Holanda e Estados Unidos. Então, a Holanda hoje já informa contas de americanos lá, já abre tudo, tá certo? E provavelmente o Brasil vai caminhar para lá. Né? Aqui só para nós ficamos o ano passado aí todo mundo, e inclusive teve seminários e mais seminários sobre a 627, acabou que pessoa física ficou fora. Então, o que foi bom, né? Porque você, hoje em dia, só quem é na regulamentação da medida provisória, né, as pessoas físicas ficaram fora, então só ficou as controladas, que são, mesmo que não distribua, são tributadas aqui, lá fora, e as coligadas, se tiver em paraíso fiscal, é tributado, se não tiver, não é tributado. Mas eu botei só para informar, quer dizer, porque o ano passado todo mundo pensou que as pessoas jurídicas que tivessem offshore, tivessem empresa lá fora, fossem tributadas, e eles, no apagar das luzes, tiraram. Né? E aí acabou. Se quiser perguntas aí, por favor. Eu não sei se eu fui muito... Está aí o microfone? Se ninguém tiver pergunta, eu tenho. Hein? No caso, por exemplo, um cidadão tem uma propriedade aqui que vale 1,5 milhão, por exemplo. Hoje nós temos uma instituição brasileira que, não vou falar o nome até mesmo para não fazer propaganda, porque não sei nem ser patrocinador. Esse banco é aberto hoje, foi aberto hoje nos Estados Unidos. A gente pode fazer essa transferência, por exemplo, vender uma propriedade aqui, faz essa transferência para lá, até mesmo se tiver a conta aqui e a conta lá. Nesse caso, o indivíduo vendeu a propriedade aqui, transferiu para lá. Ele é tributado aqui, lá, ou ele não é tributado? Como fica a situação? Não, se ele for cidadão americano, o Brasil não tem acordo de bitributação com os Estados Unidos. Ele não tem. Né? Se ele for tributado aqui, ele compensa lá. Se ele for tributado aqui, ele compensa lá, mas por legislação americana. Agora, ele vai ser tributado aqui no ganho de capital. Ele vendeu a propriedade aqui, pagou o ganho de capital, remeteu, pronto. Né? Uma pólice de seguro nos Estados Unidos, seguro de vida. E chega a falecer, seja no Brasil, então... os herdeiros estão aqui no Brasil, isso é uma renda no exterior, é tributado como renda, é isento de tributação, como é que é? Não, lá fora não é tributado. Lá fora eu sei que não é. Aqui também não, né, Luciano? A única questão é você não vai conseguir fazer o câmbio para fazer. Aqui, ela responde que essa parte aqui é tributado. Por favor. Na verdade, a questão toda... Oi. Toda vez que você vai fazer algum tipo de produto, você tem que olhar duas questões. A legislação específica com relação ao produto e a parte da tributação. Tá? Com relação à legislação específica de seguro de vida, o que ela fala? Você só pode contratar seguro de vida que ocorra aqui no Brasil. Então, com seguradoras do Brasil. Você não pode contratar seguro de vida lá fora, com exceção que tenha convenções internacionais, cujo o sinistro ocorre lá fora, então as questões de viagens, ou que você tenha negativas, acho que hoje são 14 negativas de seguradoras daqui. Caso contrário, você não poderia estar contratando lá fora. Então, o que vai acontecer? Para efeitos daí de Receita Federal, você tem pareceres dizendo que todo e qualquer seguro de vida, ainda que internacional, é tido como indenizatório, não tem imposto de renda. Correto? Então, eu vou viajar para a França, vou ficar 1 mês, contrato um seguro de vida, e o sinistro ocorre lá, eu venho a falecer lá, meus herdeiros ou meus beneficiários vão receber, não vão pagar tributo, porque é indenizatório, e vão conseguir internar este recurso, fazer o câmbio, porque era uma das exceções. Se você contrata lá e não está numa dessas exceções, os seus beneficiários vão conseguir declarar.
só que não vai conseguir fazer o câmbio. Fica lá. Não, mas se a pessoa está morando nos Estados Unidos e comprou quando estava morando no exterior... Não, eu entendi essa pergunta. A única coisa que eu estou dizendo para você é o seguinte: os seus beneficiários vão receber, vão declarar, não tem problema. Só que não é questão de Receita Federal e não é questão de receber. É uma questão de Banco Central, de câmbio. Okay. Isso é fácil. Uma solução normalmente, falando da pessoa jurídica, né, legalmente, a solução é você botar uma... Quer dizer, eu estou falando do lado nosso aqui, é você botar uma empresa offshore como beneficiário. Aí você consegue trazer. Mas é pagar tributo. Mas vai pagar o ganho de capital. Entendeu? Digamos que, como nós vivemos uma economia bastante instável, um certo período você fez economias em moeda forte, americana. Com essa nova regra, qual é a solução? Valor não declarado, qual é a solução? É o valor não declarado que está lá fora? Exato. Para trazer? Não, para o futuro acordo do Brasil e Estados Unidos, que realmente já está na boca do forno. O acordo depende qual é a jurisdição onde está o recurso não declarado, né? Estados Unidos. Bom, se tiver nos Estados Unidos, a sugestão que se dá é você tirar de lá. Okay. Né? Tá certo? Não, e aí depois, não, mas se o dinheiro... Porque é importante, a pergunta dele é importante a gente qualificar, que é o seguinte: a gente chama do old money, né? Quer dizer, você teve épocas, que quem tem cabelo branco sabe disso, que o Brasil, o câmbio era fechado, você estava em moratória, então você não tinha dinheiro nem para pagar frete lá fora, nada. Então, você usava os mecanismos que você tinha de CC5, que é da época, e você tem ainda saldos e resquícios de recursos que ficaram lá fora. E hoje você não tem como trazer, você não tem como... Mas é óbvio que o mundo mudou também hoje, e cada vez mais você está indo um Big Brother violento, quer dizer, a OCDE apertando todo mundo. O que você tem que fazer é usar, e pode ser feito, mecanismos legais nas jurisdições que permitam isso, em que você possa, vamos dizer, montar estruturas e que você dê primeiro origem a esse dinheiro e depois pague o tributo. Ninguém está dizendo que você não vai pagar o tributo. Quer dizer, o problema... Existe uma lei do Delcídio Amaral, que está na gaveta, né, de repatriação de capitais. Por que ela não saiu? Né? Porque o Brasil, basicamente, resumindo, é rápido, é 10% para quem traz e 15% para quem declara e deixa lá fora. Só tem que ele botou no ombro dos bancos, dos compliance, o compliance do banco determinar que aquele recurso era recurso de subfaturamento, quer dizer, enfim. E outra coisa é o seguinte, quer dizer, como é que fica quem está hoje sendo processado aqui por problema fiscal, etc. Então, não saiu. Do outro lado, quer dizer, isso está no Senado, né? Na Câmara dos Deputados, tem outra lei que está na gaveta também, quietinha lá, mas está lá, é só para alertar vocês. É o imposto sobre grandes fortunas. Ele está aí, ele é constitucional. A gente não pode esquecer disso. E governo sem caixa? Eu não sei, está certo? Não. Apenas elucidando o que você disse, que as pessoas talvez não se lembram, mas o Brasil, na época do Dilson Funaro, ministro, comprava dinheiro no mercado paralelo, lotava os aviões para pagar petróleo. É isso aí, é verdade. Porque eles não vendiam petróleo se não fosse pagamento cash. É verdade, é isso aí. Ok? Mais algum aí? Oi, bom dia. Bom dia. Eu queria, na verdade, esclarecer um ponto referente ao seguro de vida. Eu trabalho com seguros e produtos de investimento no exterior há muitos anos. Essa área do seguro de vida, na verdade, aqui no Brasil, não tem como o governo saber se a pessoa declarou, não declarou, como fez o seguro. O beneficiário ele não é obrigado a saber como foi contratado o seguro. E, ao longo desses 16 anos de mercado, eu já acompanhei alguns pagamentos de indenização de apólices americanas que foram recebidas normalmente em bancos locais com fechamento de câmbio como indenização. Porque, quando chega o cheque da indenização,
chega com a declaração da seguradora, que é um indenizatório, que se trata de um seguro. Olha, eu não sou especialista nessa área, né? Quer dizer, a nossa área é basicamente proteção de ativos, etc. Eu sei que o seguro é um ativo que se recebe lá fora, etc. Existe a regulamentação da SUSEP, né, sobre isso. A Luciene, ela saiu aí, né? Hein? Quer dizer, infelizmente é uma pergunta que depois você deixa o seu contato e a gente vai mandar para você, porque não é uma área que eu possa te responder, né? Desculpe, mas... Tá? A transferência de recursos legais para os Estados Unidos, por exemplo, depois disso eu tenho que informar o Banco Central os ativos no exterior ou não? Esse CBE, que não tem nada a ver, a estatística do Banco Central com Receita Federal não tem nada a ver. Uma vez por ano, até 30 de abril, se não me engano, ano base anterior, você é um formulário eletrônico, você entra lá e você informa todos os ativos que você tem lá fora acima de $100 mil. Então, ele classifica lá disponibilidade, né, que é conta corrente, imóvel, aplicações, etc. Por isso é que sai essa estatística aí. E você informa por jurisdição, entendeu? É puramente estatístico. Mas dessa forma eu não faço duplamente, porque assim, se eu faço através de contrato de câmbio um envio de capital para o exterior, isso, eu estou enviando para lá, não estou fazendo duplamente? Não, uma coisa é você fechar o câmbio e mandar o recurso, outra coisa é você informar para dados estatísticos. É claro que o Banco Central, internamente, ele deve fazer um cross-check lá dentro, né? Tá certo? Para saber se o João da Silva está registrado lá como capital lá fora. Mas o CBE ele é muito mais estatístico, tá certo? Ok, obrigado.